Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fermentação. Para isso, eu vou te mostrar esse gráfico, que é o gráfico da temperatura no tempo, tá certo? Nesse eixo aqui, ó, tá vendo aqui, onde eu estou passando o mouse do lado embaixo, seria, por exemplo, o número de dias, tá bom? No eixo vertical, tá vendo que ele vai de 0 até 20, 40, seria a temperatura. Temperatura do quê? Temperatura do líquido que vai virar cerveja. Então aqui a gente já está assumindo que você tem que começar o processo de fermentação em torno ou praticamente em cima da temperatura de fermentação, tá certo? Existe uma temperatura nominal de fermentação, que normalmente ela é dada pela sua receita, que também tem uma relação com o tipo de fermento que você está utilizando. Agora, você está vendo aqui que a temperatura, né, ela está praticamente estável em torno de 20 graus Celsius, tá certo? Por alguns dias, depois ela subiu um pouco, tá certo? Em torno aqui dos 24, 25 graus Celsius, ficou ali. Depois ela foi descendo, 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 até que ela chegou nessa temperatura aqui em torno de 3 e ficou em torno de 3. Agora, olhando o gráfico assim, né, a gente não fica claro inicialmente os estágios da fermentação, tá certo? E eu vou aqui falar dos estágios para você. Existem vários tipos de fermentação, tá bom? Isso aqui é só um exemplo de uma fermentação aí que foi começada em torno de 20, ela subiu, tá certo? Então eu poderia dizer que isso aqui foi o primeiro estágio, do momento 0 para o dia 1, para o dia 2, para o dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, ó, o primeiro estágio está em torno de 20. Quando eu passo o mouse, tá vendo? Ó, 20, 19.5, 20, 19.5, 20, 19.5. Por que eu fiz assim? Só para exemplificar a realidade. Porque não é exatamente perfeito, né? Você não consegue controlar a temperatura, pelo menos no ambiente do cervejeiro caseiro, você não consegue controlar ela perfeitamente. Por exemplo, 20 graus vai ficar em 20 graus. Mesmo se o seu ambiente externo estivesse perfeitamente numa temperatura, vamos falar que a gente morasse num planeta que fosse 20 graus, sempre estável o tempo, nunca mudasse, né? Aí tudo bem. Só que tem um detalhe. A fermentação em si, principalmente nos primeiros dias, ela esquenta o líquido. O processo de onde os fungos, o fermento, está se reproduzindo, ele aquece, ele aumenta a temperatura do líquido, tá? Então não é só o fator da temperatura do ambiente. Mas, na fermentação, nós queremos manter a temperatura. Então eu desenhei assim, ó, 20, 19.5, 20, para passar uma mensagem para você. Que a intenção é condicionar. Dentro do possível, você quer ter uma temperatura constante, tá bom? Dentro do possível. Você quer uma variação muito pequena, tá bom? Isso é muito importante. Mas aqui, vamos voltar. Disso você já sabe agora. Primeiro estágio, alguns dias, né? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias que ficou mais ou menos em 20. Por quê? Porque esta receita minha, que é uma receita inventada, tá? Cada receita tem as suas características de fermentação. Mas nessa receita inventada eu fiquei até o 6º dia aqui na mesma temperatura. Primeiro estágio. Pode ser chamado de fermentação primária, tá bom? Vamos falar desse segundo estágio, desse morrinho aqui. O que quer dizer o morrinho? É que a pessoa subiu a temperatura, tá vendo? O sistema seu que tem que controlar a temperatura, né? Se fosse lá naquele planeta imaginário, você gostaria que subisse a temperatura ambiente.
de 20 para 21. De fato aqui 22. No dia 7, tá bom? No dia 8 ele foi para 24. No dia 10, em torno do dia 10, ele foi para 25. Ficou muito próximo de 25, certo? Aquela pequena variação. Vamos falar aqui, vamos chamar de 25. Dia 12, 25. Tá certo? Então, até o dia 13, ele ficou uma temperatura mais alta. Por que tem a rampinha aqui? Porque você não consegue magicamente subir o líquido que você está fermentando, né, de 20 para 25. Para que você suba ele de 20 para 25, ele vai subindo devagar, certo? Por isso que a gente desenha a rampinha. Porque isso aqui é muito próximo da realidade, tá bom? Então subiu para depois baixar. Mas vamos parar aqui, nesse dia 13. Nesse dia 13, certo? É o final desse segundo estágio. Então eu vou chamar esse estágio todo aqui do dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de fermentação secundária, tá bom? Então tem receitas, isso tudo vai depender da sua receita, que você precisa elevar a temperatura. Tem algum propósito. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas é típico, por exemplo, em algumas receitas de lager, pilsen, que você é típica essa curva onde você aumenta a temperatura enquanto o seu líquido ainda é fermentável, enquanto ele está fermentando. Mas aí você vai vir aqui e vai falar assim, mas peraí, você está me falando que sempre que der o dia 7 eu tenho que subir? Não, não é verdade também. Isso depende do tipo de fermento que você está usando, vai depender aí também da densidade inicial do seu líquido, tá certo? Então nós nunca trabalhamos com um número de dias. Isso aqui é um exemplo, imagina que isso aqui é uma fermentação que já ocorreu, tá? Mas esses momentos aqui dependem muito dos parâmetros da minha receita, do fermento que eu estou utilizando, da atenuação, que é aquele grau que eu estou buscando que representa o final da fermentação. Então, para essas receitas que têm a fermentação secundária, você vai ter que saber que momento levantar a temperatura. Tá bom? Tem um momento certo, que é antes do final da fermentação. Agora, o que é o final da fermentação? Final da fermentação, de novo, não é o número de dias aqui, o dia 13. Tá bom? Final da fermentação, ele é sempre a atenuação. Então, imagina que desse dia zero, desse momento aqui zero, dia 1, 2, 3, até o dia 13, o fermento está comendo o açúcar, né? Está digerindo o açúcar, produzindo o álcool, produzindo CO2. Até esse momento na minha fermentação, por um acaso, eu brinquei aqui nesse desenho que teria durado cerca de 13 dias. Para a atenuação realmente estabilizar lá, chegar no ponto de atenuação que eu quero. Então, em linhas gerais, você tem o primeiro estágio, fermentação primária. Você pode ter uma fermentação secundária, que a temperatura foi elevada, principalmente nesse caso de lager, de pilsen. E aí, quando você atinge a atenuação, certo? Você quer resfriar. Mas por que ele foi descendo devagarzinho? Porque, de novo, né? Você não consegue pegar uma certa quantidade de volume de líquido e abaixar de uma vez. Outra coisa, não tem problema descer devagar, tá? Isso não é problema nenhum para o processo. Já atingiu a atenuação, certo? O fermento já fez o trabalho que ele tinha que fazer. E aí você pode ir descendo, descendo todo dia sem problemas. Então essa descida aqui, ela não tem muito nome, certo? A fermentação acabou em torno daqui, a atenuação. Lá no dia 13, 14, neste meu caso, né? De novo, não é dias, é o final da atenuação. Aqui é só um exemplo, por um acaso hipoteticamente, né? Teoricamente.
por exemplo, que a atenuação atingiu no dia 13, eu comecei a baixar a temperatura do meu tanque, tá vendo? 13, 11 graus, 9 graus no dia 21, 7 graus no dia 22, todo dia eu fui abaixando um pouquinho. Tá vendo aqui? Até que ele chegou em 3 graus. Agora, quando ele chegou em 3 graus, o que acontece? Aqui sim, você tem em torno aqui de 5, conforme vai ficando mais gelado, 7, 5, 3, o fermento ele vai decantar, certo? Ele vai cair no tanque e vai para o fundo. Quando você tem aquele tanque cônico, você vai ver que ele vai ficar todo acumulado embaixo. Isso facilita você retirar o fermento, por exemplo. Tá bom? Você vai ver que, obviamente, se o fermento caiu, o líquido estava denso, cheio de fermento. Agora o líquido vai ficar mais limpo, né? E aí você mantém naquela temperatura por alguns dias. Dependendo da cerveja, você poderia até tirar. Dependendo da cerveja, você quer deixar mais tempo, tá? Tudo bem? Então aqui eu coloquei aqui como se ele já estivesse iniciando a maturação, tá bom? Ou vamos pensar aqui que é um período onde você está decantando o fermento. Ou início de maturação. Mas você pode fazer maturação em temperatura um pouco mais baixa também. Obviamente você não quer congelar o líquido, né? Então a maturação em uma temperatura mais baixa. Então assim, eu espero que eu tenha passado aqui uma visão geral de um exemplo hipotético, teórico, de uma fermentação que ocorreu basicamente aqui nesse estágio. Eu coloquei o exemplo da secundária, que é esse aspecto de elevar um pouco a temperatura. Não expliquei por que elevar a temperatura, mas determinados tipos de cerveja e de fermento é interessante para o resultado final que você quer. Outras cervejas simplesmente você deixa igual, tá certo? Por exemplo, numa ale, você pode deixar igual. Constante, né? Idealmente constante. Na prática, você quer que varie muito pouco. Obviamente, atingindo a atenuação, você não é número de dias, você vai ter que medir a atenuação a todo momento. Você vai abaixando, baixando, baixando, até um momento que o fermento vai decantar, vai cair. Você vai então poder retirar o fermento. Alguns cervejeiros retiram a cerveja do tanque e colocam em outro tanque. Outros cervejeiros tiram o fermento. Se for num tanque cônico, por exemplo, você deixa aqui alguns dias com ele nessa temperatura mais baixa. Um tanque cônico vai estar muito fácil tirar o fermento. Tá bom? E aí sim você deixa no processo de maturação até o momento desejado aí da sua receita.